Você está ouvindo o podcast Aviva Nossos Corações e estamos dando continuidade à série Mary Castle no Brasil. Nesta série, compartilhamos em formato de podcast as palestras que Mary fez em alguns eventos em cidades do Brasil no início deste ano. Mary Castle é autora de diversos livros, porém no Brasil é mais conhecida pelos livros de estudo Mulher Verdadeira, onde é coautora junto com Nancy DeMoss Wolgemuth. Nos 2 últimos episódios, trouxemos a mensagem que Mary compartilhou na Conferência Fiel Mulheres em Santos, chamada Unidos em Cristo. Hoje, compartilharemos a segunda mensagem da Mary, do mesmo evento, intitulada Moderadas. Aqui está Mary falando em inglês, com Naná Castilho, do Ministério Filipenses 4:8, traduzindo para o português. Mulheres I am queridas, sure that if I asked you to think back to your childhood, eu tenho certeza que se eu pedisse para você olhar para trás e relembrar a sua infância, that you could think of some words that your mother or father spoke to you você certamente se lembraria de algumas palavras que sua mãe ou seu pai disseram para você, that had a tremendous impact on your life, que tiveram um tremendo impacto na sua vida, for good or for bad. seja um impacto bom ou ruim. The words that we speak are so important. As palavras que falamos, elas são tão importantes. So I have been asked to highlight this book this morning. Por isso, eu fui chamada para recomendar esse livro para vocês essa manhã. It is called Parenting with Words of Grace. Esse livro é chamado Converse com Seus Filhos. Building relationships with your children, one conversation at a time. Educando na linguagem da graça. Esse é o título em It português. is an excellent book because your words have power, Esse é um livro excelente porque as palavras elas têm poder. and they have power in your children's life to bless them E essas palavras então elas são poderosas sobre os seus filhos, tanto para abençoá-los or to give them labels that cause them much pain through their ou para life. rotular os seus filhos de tal forma que isso pode causar muitos problemas na sua vida. So an excellent book, it's in the Resource Center. Por isso esse é um livro excelente e você encontra lá na livraria. Now, I've been asked to speak this morning Bom, eu fui chamada para falar essa manhã on 1 Timothy 2:8-15. no texto de 1 Timóteo 2, versos de 8 a 15. Now, I must have drawn the short straw Agora, eu acho que eu devo ter, perdido naquele desafio do palitinho. to have been assigned this E passage. aí resolveram me dar essa passagem. Foi a I passagem don't know any speakers who would be excited about this Eu não task conheço assim, nenhum palestrante que ia ficar animado de falar sobre esse texto. because this is the most discussed, Porque esse é o texto mais discutido, the most debated, mais debatido and the most difficult passage about the role of women in the whole Bible. e o mais difícil para discutir o papel da mulher em toda a Bíblia. Thank you very much, Fiel. Muito obrigada, Fiel. Now, my concern is that you will simply disconnect and dream about other things. E a minha preocupação é que vocês vão assim simplesmente se desligar e começar a pensar em muitas outras coisas. Some of you, because this passage is so familiar. Algumas de vocês, porque esse texto já é tão conhecido. Some of you, because it's uncomfortable. Algumas de vocês, porque esse texto é bastante desconfortável. Some of you, because it's controversial. Algumas de vocês, porque esse texto ele é controverso. And some of you, because you're simply tired of hearing about this topic. E algumas de vocês, simplesmente, vocês estão por aqui de ouvir sobre esse assunto. Blah, 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 blah. Universal language. What can Mary say that I haven't heard 100 times before? O que será que a Mary vai falar sobre esse texto que eu já não tenho ouvido pelo menos 100 vezes antes? So instead of starting at verse 8, I'm going to back up to verses 1 and 2. Então, ao invés de começar pelo versículo 8, eu quero voltar com vocês lá nos versículos 1 e 2. To reframe the way that we view this chapter. Pra gente reformular a maneira como a gente vai olhar para esse capítulo. And hopefully that will launch us into the water in such a way that we don't get caught in the weeds. E com isso, eu espero que a gente realmente possa mergulhar no assunto dessa passagem de tal forma que a gente não fique preso nos galhos do caminho. Please turn in your Bibles to 1 Timothy chapter 2. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2. Does your Bible have headings that summarize what each section is about? A Bíblia de vocês, ela tem aqueles títulos que sintetizam do que cada trecho trata? Mine does. A minha tem. Headings and chapter divisions and verse numbers were not part of the original manuscripts. Os títulos, divisões de capítulos e numeração dos versículos não faziam parte dos manuscritos originais.
spacing and punctuation was not part of the original manuscript. I'm sorry, you said... Spacing and punctuation. A pontuação e o espaçamento entre os trechos também não faziam parte do original. Chapter divisions were created around 1200 AD. A divisão entre os capítulos ela foi criada por volta do ano 1200 depois de Cristo. Verse numbers were added in the mid-1500s. E os números de versículos foram criados ali por volta de 1500. Chapter and verse divisions are same across all Bible languages and translations. As divisões entre capítulos e a numeração de versículos, elas são idênticas, não importa a tradução e nem o idioma da sua Bíblia. But the section titles can differ based on what each publisher views as the main point. Mas os títulos e os subtítulos podem variar, dependendo da interpretação de cada editora sobre o que aquele texto realmente significa, ou o ponto principal daquele texto. And I've had the privilege to work on several study Bible projects over the years. E eu tive o privilégio de trabalhar em vários projetos de criação de Bíblias de estudo ao longo dos últimos anos. And I know that commentators and editors have the freedom to change the headings. E eu sei que tanto comentaristas como editores, eles têm a liberdade de alterar esses títulos. Because they are not part of the inspired text. Porque esses trechos, esses títulos, eles não fazem parte do texto inspirado. If you are using the ARA version of the Bible, se você está usando a versão Almeida Revista Atualizada da Bíblia, you will notice two headings in 1 Timothy chapter 2. Você vai perceber que 1 Timóteo capítulo 2, ele tem dois títulos diferentes, em duas seções. Verses 1 to 7 are entitled Exhortation to Prayer for All. Os versículos de 1 a 7 têm o título A Prática da Oração por Todos os Homens. And verses 8 to 15 are entitled Instructions on the Behavior in the Church. Já os versículos de 8 a 15 têm o título O Proceder Conveniente no Culto Público. The NLTH also divides the chapter into two sections. A nova tradução da linguagem de hoje também divide o capítulo em duas partes. Advice on Prayer, Conselho sobre oração, and the Christian Woman. E a mulher cristã. But the NBI does not split up the chapter that way. Mas a nova versão internacional, ela não faz essa divisão no capítulo. Those translators felt that the verses in the chapter all belong together. Os tradutores dessa versão entenderam que todos os versículos pertencem ao mesmo assunto, ao mesmo tópico. Under one heading. E por isso eles agruparam todo o capítulo sob um título só. Instructions for Worship. Instruções acerca da adoração. My ESV Bible has one heading. A minha versão da Bíblia tem um título só. It says Pray for all people. Que diz orem por todas as pessoas. While none of these ways of dividing the text are wrong, bom, embora nenhuma dessas formas de dividir esse texto esteja necessariamente errada, I tend to agree that the chapter can't be divided into two neat sections. Eu tendo a concordar que esse capítulo ele não pode ser dividido bonitinho em duas seções. Paul speaks about prayer in verse 1. Porque Paulo fala sobre oração no versículo 1. Yet in verse 8, where the new section is supposed to begin, mas no versículo 8, onde supostamente a nova sessão deveria começar, what does Paul talk about? Paulo está falando sobre oração. That's why the ESV puts Pray for all people in its heading. E é por isso que a minha versão da Bíblia usa o título Orem por todas as pessoas como um título que abrange todo o capítulo. But this passage addresses so much more than prayer. Mas essa passagem aborda muito mais do que oração. It also talks about teaching and authority and appropriate behavior in church. Ela também fala sobre ensino, sobre autoridade, sobre o comportamento adequado na igreja. That's why the NVI says Instructions for Worship. E é por isso que a nova versão internacional intitula o capítulo como Instruções sobre Adoração. But God's design for male and female are also addressed in this passage. Só que o desígnio de Deus para homem e mulher também está abordado nessa passagem. And these instructions bleed over the neat lines of Instructions for Worship. E esse tema, então, ele ultrapassa esses limites bem definidinhos do título Instruções acerca de adoração. If I were working on a new study Bible or translation, se eu estivesse trabalhando numa nova versão da Bíblia, uma tradução nova, I would propose a new heading for 1 Timothy chapter 2. Eu iria propor um novo título para 1 Timóteo 2. I would entitle this chapter Godly
and dignified in every way. Eu daria o seguinte título: piedoso e digno em tudo. Piedosos e dignos em tudo. Because I think that's the overarching theme of everything in 1 Timothy chapter 2. Porque eu acredito que essa é a essência de tudo que o capítulo 2 de 1 Timóteo trata. Let me explain. Deixa eu explicar. In verse 1, Paul urges that we pray for all people, including kings and authorities. No versículo 1, Paulo faz a exortação de que nós devemos interceder com súplicas e ações de graças por todas as pessoas, incluindo reis e autoridades. Why? Por quê? The answer is found in verse 2. A resposta você encontra no versículo 2. That we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Now, Paul's letter to Timothy was written around the time of the Great Fire of Rome. A carta de Paulo a Timóteo provavelmente foi escrita por volta da época ou logo depois do grande incêndio de Roma. And the beginning of Nero's persecution of Christians. E o começo da perseguição aos cristãos debaixo do governo de Nero. At the time, it was uncertain whether this wave of persecution would reach Ephesus. Naquela época ainda era um pouco incerto se essa onda de perseguição chegaria até Éfeso. Paul urged believers to pray for those in authority, asking for God's intervention. Paulo então exortou os crentes na igreja de Timóteo a orarem pelas autoridades, pedindo a intervenção de Deus. To keep political unrest from disrupting their lives. Para que essa instabilidade política não invadisse ou não afetasse as suas vidas. But a peaceful political climate wasn't the end goal. Só que o clima político pacífico não era exatamente o objetivo principal. Rather, the goal was for them to live lives that were godly and dignified. O objetivo real mesmo era que eles vivessem uma vida piedosa e digna. Being godly and dignified is what verse 3 identifies as good and pleasing in the sight of God. Ser piedoso e digno é aquilo que o versículo 3 descreve como algo sendo bom e agradável diante de Deus. I think most of us understand what is meant by the word godly. E eu acho que a maioria de nós tem um entendimento bom, razoável sobre o que significa ser piedoso. But the word dignified only appears a few times in the New Testament. Mas a palavra digno, ela aparece só algumas vezes no Novo Testamento. So its meaning is somewhat less clear. Então o significado de digno é um pouquinho menos claro. To be dignified is to be worthy of respect and admiration. Ser digno é ser alguém merecedor de respeito e de admiração. And there are three elements that contribute to dignity. E existem 3 elementos que contribuem para a dignidade. The first is virtue. A primeira é virtude, Moral excellence. excelência moral. Now, the second is seriousness. O segundo é seriedade. That doesn't mean a lack of humor. Isso não significa não ter bom humor, It means someone who is intentional and focused. mas sim alguém que é intencional, que é focado. Someone who is purpose-driven. Alguém que tem um propósito e é guiado por ele. This is the opposite of someone who is reckless. É o oposto de alguém que é imprudente. Someone who throws caution to the wind. Alguém que não tá nem aí pra nada, que joga tudo pro ar. The third element is moderation. O terceiro elemento é moderação. Now, moderate is the trait that I have been asked to highlight in this passage. E a moderação é exatamente o elemento que eu fui pedida para enfatizar nessa passagem. Moderation involves self-control, composure, and restraint. A moderação, ela envolve autocontrole, ela envolve compostura e ela envolve contenção. A moderate person is balanced and measured. Uma pessoa moderada é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa ponderada. She avoids emotional or behavioral extremes. Ela evita extremos, tanto comportamentais como emocionais. Now, I don't know about you, Agora, eu não sei você, but moderate is not a word that I would put at the top of my I want to be like that list. mas a moderação não é exatamente uma palavra que eu colocaria na lista das top virtudes que eu desejo ter. Moderate sounds too cautious. Moderação parece, sei lá, pesado demais. Restrained. Muito preso, muito limitado. Boring. Parece meio chato. But dignified? Mas digna?
That sounds much better, doesn't it? Dessa eu gosto, vocês não gostam? Dignified casts moderation in a positive light. A dignidade coloca a moderação a partir de uma forma positiva. Você enxerga ela dessa forma. What really sets the word dignified apart O que realmente diferencia a palavra digno is that it has to do with how a person is perceived by others. é que ela realmente tem a ver com a forma como a pessoa é percebida pelos outros. To be dignified is to display the type of character and behavior Ser digna, então, é demonstrar um caráter e comportamento that is admired by those who observe it. que desperta o respeito, a admiração daqueles que observam. Dignified is not how I view myself. Dignidade, então, não tem a ver com como eu me vejo, me enxergo. Dignified is how others view me. Dignidade tem a ver com como os outros me veem. And the dignity of the whole Christian community appears to be Paul's overarching concern. E aqui, nessa passagem, a dignidade de toda a comunidade parece ser a principal preocupação de Paulo. Yes, he wants every believer to be godly and dignified. Sim, Paulo quer que todo crente seja piedoso e digno. But he is just as concerned Mas ele está igualmente preocupado that they conduct themselves in a godly and dignified manner when they gather. que eles se comportem de uma maneira piedosa e digna quando eles estão juntos, reunidos. He wants their corporate behavior to Ele be quer- worthy of respect. Ele quer que o seu comportamento coletivo seja digno de respeito. Godly and dignified in every way. Piedosos e dignos em tudo. Godly and dignified in the way they look. Piedosos e dignos na forma como eles se apresentam. Godly and dignified in the way they interact. Piedosos e dignos na forma como eles interagem uns com os outros. Godly and dignified in the way they pray Piedosos e dignos na forma como eles oram and teach and learn. e ensinam e aprendem. And I want you to keep that unifying thread in mind as Nana reads our passage. E eu quero que você tenha em mente esse fio condutor à medida que a Naná vai ler essa passagem. Então, 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Now, Timothy likely told Paul that some of his congregants were not behaving in a godly, dignified manner. Agora, é muito provável que Timóteo tenha contado para Paulo que alguns dos membros da sua igreja não estavam se comportando de maneira piedosa e digna. There was a lot of comparison and competition going on. Tinha muita comparação e competição acontecendo. The men sparred and angrily quarreled to show off their knowledge. Os homens estavam discutindo e brigando raivosamente, disputando a questão do seu conhecimento, o saber. The competition among the women was much more subtle, A competição entre as mulheres era algo muito mais sutil, as they vied to be the most attractive and stylish. porque a competição era quem era mais bonita e atraente. There was also comparison and competition between the two sexes. Também existia comparação e competição entre os dois sexos. Rather than performing the male-female dance with grace, Ao invés de realizarem uma dança harmoniosa entre homens e mulheres com graça, they were stepping on each other's toes. eles estavam desajeitadamente pisando um no pé do outro. Now, Paul spends quite a bit of time in chapter 1 Agora, Paulo já gastou bastante tempo lá no capítulo 1, addressing the angry debates that were going on amongst the men. abordando a questão dos debates acalorados que estavam havendo entre os homens. So he doesn't say much more about it here. Então agora, nessa passagem, ele já não fala muito sobre isso. But what he does say is incredibly profound. Mas o que ele fala aqui é profundamente significativo. He urges the men to change their combative posture Ele vai exortar os homens a mudarem
a sua postura beligerante, of angry dissent towards opponents, de resistência e de ira contra os seus oponentes, into a submissive posture para uma postura submissa e dependente of prayerful dependence on God. de oração diante do Senhor. And then he addresses the women. E aí ele vai se dirigir às mulheres. And he gives them and us E ele vai então dar para elas e para nós some instruction on how to be more dignified. conselhos sobre como viver de maneira mais digna. First, Primeiro, a dignified woman adorns herself in a godly manner. primeiro lugar, então, uma mulher digna se adorna de maneira piedosa. Adorn yourself with what is proper for women who profess godliness. Adorne-se com aquilo que é próprio para mulheres que professam a piedade. Now, I have been teaching on stage to women for more than 40 years. Bom, eu ensino as mulheres em situações como essa de palco há mais de 40 anos já. And I am painfully aware E eu estou, assim, dolorosamente that consciente. the moment I step up on stage, E a partir do momento que eu piso no palco, all of the female eyes are going, what's she wearing? todas as mulheres vão começar a olhar o que ela tá usando. Or they're saying, oh, she's tall. Ou elas vão falar, nossa, ela é alta. Her hair is lighter than in the O photo. cabelo dela tá mais She claro must que have na foto. colored it. Provavelmente ela Oh, pintou look o at her cabelo. shoes. They're Olha o so sapato cute. dela, gostei. Now, there's a subtle inclination of women to do that. É tão assim da mulher fazer isso. I do it too. Eu também faço. There's nothing, it's in our nature to want to be viewed as beautiful. É quase que inerente a nós querermos ser vistas como bonitas, estamos bem apresentadas And desirable. e desejáveis. And this also speaks volumes of truth about the gospel. Isso, na verdade, também fala muita coisa real sobre o Evangelho. We tell the story of the bride who wants to dress herself beautifully. Nós contamos a história da noiva que quer se adornar, se vestir, estar bem apresentada. The church to be clothed in white, attractive for her groom. A igreja que deve se adornar e estar bem enfeitada, bem apresentada para o seu noivo. We are taught as women Nós somos ensinadas como mulheres, from a very young age desde muito novas, to be aware of what we wear. que a gente preste atenção naquilo que a gente veste. I remember when I was 12 years old Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade. and I wanted so badly E eu queria muito, muito mesmo, to buy a pair of hot pants. comprar uma vestimenta que para nós é o equivalente àquele short saia. My dad did not want me to wear hot pants. Meu pai não queria definitivamente que eu usasse. And I begged and I cried E eu implorei e chorei. and I cried and I begged. E eu chorei e implorei. And finally they relented. E finalmente eles cederam. But I went shopping with one rule. Mas eu fui então às compras da minha short saia tão desejada com uma regra. Those hot pants Essa short saia, had to be 4 handbreadths above my knee. eles tinham que ser, no máximo, o comprimento tinha que ser o equivalente a 4 palmos acima do meu joelho. They could not be shorter. Não dava para ser mais curto do que isso. And that was my rule. Essa era a minha regra. And so often we think of rules when we think of the way we dress. E de uma forma muito frequente, nós pensamos em regras quando vamos pensar em como nos vestir. Oh, the skirt needs to be below the knee. Ah, sim, a saia ela tem que ser abaixo do joelho. That blouse better be buttoned up. A blusa tem que estar abotoada até aqui. You're allowed to wear this, but not that. Você tem permissão para usar isso, mas isso aqui você não deve usar. But the Bible here takes the discussion to a whole new level. Mas o que a Bíblia faz aqui é levar essa discussão para um nível completamente diferente. Now, the whole topic of clothing can get legalistic. O assunto vestimenta, ele pode se tornar um assunto legalista muito fácil And wearisome. e cansativo. In the garden, Eve didn't have to worry about such things. No jardim do Éden, a Eva não precisava se preocupar com essas coisas. And in heaven, neither will we. E no céu a gente também não vai precisar se preocupar com isso. Just think, no more laundry day. Pensa nisso, ninguém mais vai precisar lavar roupa. No more Omo. Ninguém vai precisar comprar roupa. Hallelujah. Nunca mais, aleluia. Now, why do we wear clothing? Por que a gente precisa se vestir? In Canada, the answer is very clear. No Canadá a resposta é muito óbvia por que a gente precisa se vestir. Because we would freeze to death. Porque senão a gente congelaria. But here
nesse clima tropical? It's a good question. É uma boa pergunta. Por que eu tenho que usar roupa? Why do we wear clothes? Por que eu preciso me vestir? Well, let's look back to the garden. Então vamos voltar lá pro jardim. After they sinned, Adam and Eve became keenly aware of their nakedness. Depois que pecaram, Adão e Eva se tornaram imediatamente conscientes da sua nudez. And using leaves, they tried to cover up E eles tentaram se cobrir usando folhas to make themselves presentable to God. para que de alguma forma eles se tornassem apresentáveis diante de Deus. But their attempt was futile. Mas essa tentativa foi assim em vão. And God, in His mercy, E Deus, na sua misericórdia, provided a far more sufficient covering providenciou então uma cobertura muito mais eficiente. by the means of a bloody Por sacrifice. meio de um sacrifício que envolveu o derramamento de sangue, He covered their guilt and shame. ele cobriu a culpa e a vergonha deles. You see, clothing has a deep symbolic meaning. Veja, a roupa ela carrega um significado muito profundo e simbólico. God ordained us to wear clothing Deus ordenou, estabeleceu que nós usássemos vestimentas as an outward visible representation como uma representação externa e visível of an inward spiritual truth. de uma verdade espiritual interna. Uau! Essa mensagem é tão necessária. Espero que vocês tenham sido abençoadas ao ouvir a primeira parte. Compartilharemos a segunda parte dessa mensagem no próximo episódio. Outro de seus livros foi publicado em português e lançado enquanto Mary estava no Brasil, chamado Garotas Sábias em um Mundo Selvagem. Nele, ela compartilha percepções de provérbios sobre as diferenças entre uma coisa selvagem, atrevida e sedutora e uma coisa sábia, inteligente e com conhecimento bíblico. Cada minuto que você passar aqui a ajudará ou a alguém que você ama a substituir o vazio e a culpa de ser selvagem pelo poder de viver o design espetacular de Deus para as mulheres. É um livro maravilhoso para adolescentes ou mulheres jovens, mas também é uma bênção para mulheres de todas as idades. Você pode saber mais detalhes sobre este livro e onde encontrá-lo em nosso site. Se quiser assistir a todas as palestras da Mary em formato de vídeo, acesse nosso site em www.avivanossoscorações.com ou acesse nosso canal no YouTube e procure a lista de reprodução Mary Cassie no Brasil, onde encontrará uma série inteira da Mary falando em vários eventos. Você também poderá acessar nosso site e encontrar os links para essas listas de reprodução na transcrição do podcast de hoje. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.